Olá, você que acompanha a TV AL e a Rádio AL Online. Está começando nesse momento o Parlamento Debate desta semana, que nós vamos falar sobre como a responsabilidade social está mudando a relação das empresas e da própria sociedade. A responsabilidade social é cada vez mais importante para as organizações. As empresas responsáveis socialmente e também ambientalmente, elas entendem e respeitam os interesses da sociedade. Atuam, na verdade, com ética, com respeito ao interesse comum. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela instituiu o Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina e também o Troféu Responsabilidade Social Destaque SC. E em sua segunda edição, esta certificação e o troféu são uma forma, na verdade, de reconhecimento e destaque às empresas privadas e às entidades com fins não econômicos que tenham a responsabilidade socioambiental incluída em suas políticas de gestão. Vamos saber um pouquinho mais a respeito desta segunda edição do Prêmio de Certificação de Responsabilidade Social e o Troféu Destaque SC na reportagem de Suelen Costa. Vamos ver. A exemplo da edição anterior, o Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina será concedido a empresas privadas e entidades com fins não econômicos que apresentarem à Comissão Mista o Balanço Social de 2011. Nele, devem estar contidos o perfil da organização e indicadores quantitativos e qualitativos de desempenho econômico, social e ambiental. Já o Troféu Responsabilidade Social Destaque SC será concedido a 6 empresas privadas, segundo o porte e segmento. Serão premiadas 2 empresas em cada faixa de porte. No primeiro deles, concorrem micro e pequenas empresas com faturamento de até R$3.600.000. Médias empresas que alcançaram faturamento de R$3.600.000 até R$90 milhões estão na segunda faixa de porte. A terceira engloba grandes empresas com faturamento superior a R$90 milhões. Em cada faixa de porte, concorrem empresas divididas em 2 segmentos. O primeiro, com foco na indústria, e o segundo, nos setores de comércio, serviços e turismo. Pois bem, para tratar desse assunto, e como é o tema do nosso programa, dessa relação, né, das empresas socialmente responsáveis e também ambientalmente responsáveis com a própria sociedade, nós estamos aqui com o Laércio Ventura, ele que é do CONED, o Conselho Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência, e que preside na Assembleia Legislativa essa comissão mista de certificação de responsabilidade social. Obrigada, Laércio, mais uma vez pela presença conosco. Ainda com a gente é Raquel Souza Souto, ela que é do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Santa Catarina. Obrigada, Raquel, nós que já estivemos juntas também na primeira edição, passando importantes informações à sociedade a respeito dessa certificação. E também conosco a Roseli Cardoso de Vargas, ela que é chefe de gabinete da Fátima, a Fundação do Meio Ambiente do nosso estado. Roseli, muito obrigada, principalmente você que vem aqui nos falar, nos dar aspectos importantes sobre essa relação, né, das empresas e essa preocupação com a sustentabilidade, com a preocupação ambiental. Obrigada também pela presença. Essa é a segunda edição do prêmio, da certificação e do Troféu Destaque SC. Mudou em relação à primeira edição? Alguma coisa mudou em termos de regulamento? É um processo gradativo da primeira edição para a segunda. Nessa segunda edição, nós temos a honra de estar comandando esse grupo. Nós tivemos, devido às nossas avaliações das comissões julgadoras das empresas e das entidades na edição passada, temos aí acrescido mais 2 novos documentos, que é uma certidão emitida pela Fátima na área ambiental e temos também uma certidão emitida pelo Ministério Público do Trabalho. Seria uma negativa das empresas que cumprem ou estão em acordo não com a contribuição dos impostos, mas sim com relação aos direitos trabalhistas. Perfeito. As inscrições, as empresas que estão aptas a participar, essas inscrições ficam até quando, Raquel? Essas informações acho que a gente já pode
passassem no começo do nosso programa. Pois então, as inscrições elas iniciaram dia 4 de junho, vão até 31 de agosto, para todas as empresas e entidades com fins não econômicos se inscreverem. Após esse período será feita a análise para verificar quem se atinge a cota mínima para certificação ou não. Mas vai de 4 de junho, já se iniciou, e vamos até 31 de agosto. Todo o processo é gratuito, é importante a gente frisar. Sim. E ele pode ser feito por intermédio do próprio site da Assembleia Legislativa. É importante frisar sobre isso, bem lembrado, todo o processo gratuito, entra direto no site da LESC, a www.lesc, que tem na barra responsabilidade social, faz toda a inscrição ali preenche, faz as declarações necessárias, conforme o edital, as exigências do edital, as declarações, as negativas são anexadas ali, tudo online, tudo de uma maneira bem fácil para não ter problema nenhum com relação às inscrições. Nosso maior problema na edição passada foi que algumas empresas e instituições, principalmente, não tinham o hábito de publicar os seus balanços. Então, é um apelo que a gente já faz, que as empresas que realizaram os seus balanços no exercício de 2011, que tenham essa preocupação em guardar o registro das suas publicações, tanto em jornais comunitários, em veículos de comunicação, de imprensa ou de mídia, ou até mesmo no site. A gente, na edição passada, também aceitou que as empresas que publicavam os seus balanços nas suas próprias páginas, para que a gente tenha a facilidade, como comissão julgadora, de buscar os dados para buscar a maior transparência ou serem os dados mais fidedignos possíveis. Cabe salientar também que não é obrigada a publicação, né, como o Laércio lembrou. Basta que seja publicada e disponibilizada à sociedade de modo geral no seu site. No próprio site da não há necessidade empresa. De haver uma publicação impressa, qualquer coisa nesse sentido. A gente já vai entrar em mais detalhes a respeito do que vem até mesmo ser esse balanço social e a importância dele, e até, de certa forma, como é fácil fazê-lo, que muitas empresas podem imaginar que é uma coisa muito complicada. Não, é bastante fácil. Roseli, obrigada mais uma vez. É importante a gente ver a Fundação do Meio Ambiente do nosso estado envolvida num processo como esse. Claro, obrigada pelo convite. Realmente é importante a participação da Fátima nesse processo, o que não ocorreu na primeira edição, mas como o Laércio falou, é gradativo, né? E para as empresas que participarão do prêmio, então é importante que elas estejam ambientalmente corretas, não só para a participação no prêmio, como também para o próprio compromisso delas com a sociedade e consigo mesma. E aí a gente chega bem no tema do nosso programa. A gente percebe que hoje há uma preocupação, e que bom que há, de toda a sociedade, até mesmo nas suas atitudes de consumo. Hoje é muito mais perceptível nós, consumidores, estamos buscando empresas socialmente e ambientalmente responsáveis na hora da gente fazer uma decisão sobre esse ou sobre aquele produto. Quer dizer, estamos chegando a essa consciência tão desejada? O processo é lento, o processo é lento, a médio e a longo prazo, né? Mas a sociedade vem trabalhando bastante em função disso, né? Do desenvolvimento sustentável, reciclagem de lixo, né? Então tudo isso é gradativo, demora, né? Mas considerando a evolução dos tempos, já estamos atingindo assim algumas metas. Na verdade, desenvolvimento e necessidade, né, premente para que se garanta esse futuro que se deseja. É verdade, é necessário mesmo. Tá, vamos então conceituar responsabilidade social, sustentabilidade, responsabilidade socioambiental. Responsabilidade social. Então, responsabilidade social. O que é responsabilidade social? Responsabilidade social é o que nós temos e o que nós sentimos em relação ao outro. Eu me sentir responsável pelo outro, pela sociedade. Claro que a gente não pode fazer de um modo geral, não pode fazer tudo, mas se cada um de nós fizer a nossa partezinha. Então, na minha concepção, responsabilidade social é quando eu, assim como as empresas, introduzem na sua gestão de negócios a responsabilidade, quando eu entendo que eu posso ajudar em alguma coisa e eu consigo fazer e faço. Porque às vezes eu entendo que eu posso de fato e não faço. Então, na minha concepção, responsabilidade social é isso, é quando eu como indivíduo, eu como empresária, como governo, né, todos juntos, nos responsabilizamos por algo. Então, me sinto responsável e faço. A responsabilidade não está só naquele significado de que isso é meu, a responsabilidade disso é minha.
A responsabilidade social ela é mais ampla, né? É o que a gente pode fazer para o outro, para a sociedade. E isso a gente tem visto nas empresas, né? Cada vez mais as empresas têm colocado, têm entendido dessa forma e colocam e atribuem à sua gestão de negócios a responsabilidade. Então, para que eu seja, afinal de contas, a gente vê como é que o mundo está, né? A questão ambiental, como a Roseli falou, não tem, ou a gente sustenta, ou ele faz alguma coisa agora, ele vai se tornar totalmente insustentável, que já está se tornando. Como a Roseli frisou, é a longo, a curto, a médio, mas nós temos que puxar um pouquinho mais para perto, né? E fazer com que isso seja a um prazo menor. E essa responsabilidade e esse social pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. Quer dizer, as empresas não precisam muitas vezes pensar ou agir por sua gestão num universo muito grande, muitas vezes dentro da própria comunidade que estão inseridas. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Sem sombra de dúvida, eu acho que essa é a grande discussão. Porque quando a gente lançou o plano, quando a gente lançou a certificação e o edital do ano passado, muitas das empresas que se inscreveram e até mesmo desistiram do prêmio, a gente entendia de que as empresas se sentiam, mais uma vez, responsáveis por uma coisa que é de todos, né? Porque a discussão é sempre a mesma, que é o empresariado, que é as empresas que pagam a conta. E essa vai ser uma conta de melhoria para todos. Né? Esse entendimento de nós fazermos, ou da empresa, qual é o grande objetivo do prêmio? O grande objetivo do prêmio é que as empresas, principalmente, divulguem o que estão fazendo. Porque muitas empresas fazem e não têm essa preocupação na divulgação, como você mesmo coloca, Maria Helena. Os benefícios que essas empresas trazem, nós sabemos que as cidades, principalmente as cidades de Santa Catarina, os municípios, eles surgem a partir de onde? A partir da própria indústria. E quem é essa indústria? É a indústria que faz com que esse trabalhador venha trabalhar e dar a autossustentabilidade para o município, para a comunidade. Nós temos uma série de empresas, e o balancete do ano passado demonstrou isso, que fazem uma série de ações educacionais, esportivas, socioambientais, e muito boas, muito boas. E a gente lamenta quando vem alguns dados, por exemplo, nós vimos a última reportagem agora do Fantástico, que uma cidade como São Paulo, que produz 10 mil toneladas de lixo ao dia, apenas 2% é reciclável. Então, a não reciclagem do lixo, entre outras atitudes, é boa para quem? Para a sustentação do planeta, para a conservação dos mananciais, enfim, uma qualidade de vida, uma qualidade do ar, uma qualidade de vida para as pessoas, né? Essa é a grande chamada do prêmio para nós em Santa Catarina, essa é a grande chamada. Roseli, é bom lembrar também que, como o Laércio citou, e também que as empresas têm aquela imagem, aquela ideia de que tem que fazer grandes coisas, né, para que sejam responsáveis. Nós tivemos o exemplo do ano passado, o prêmio do ano passado, tivemos uma pequena empresa que recebeu o prêmio, ela tem um trabalho forte com o seu quadro funcional, porque o prêmio e a medição para a certificação, ela traz lá os indicadores internos, externos, ambientais, é um conjunto do que ela faz nesses 3 quesitos, que internos nada mais é que o seu grupo. Então, algumas empresas já entendem que se ela fizer para o seu grupo, que é o seu quadro funcional, atender, der condições, ela já está ajudando a sociedade de modo geral, porque aquele grupo vai estar inserido de forma adequada na sociedade. Quer dizer, a maneira como trata o seu próprio funcionário pode tornar essa empresa ela já é responsável. Ela não está só ali, além de estar gerando empregos, ela está dando condições através de escolas para os filhos, através de creches, através de outros benefícios que ela conceda, dando condição a essas pessoas, esse seu quadro de colaboradores, que sejam inseridos na sociedade de uma maneira mais adequada. Então, ali já está, só o fato de ter indicadores internos, que é para o seu público, ali também já está agindo com responsabilidade. Então, algumas, claro, que também tem que ir um pouquinho mais além, vai trabalhando um pouquinho na sua comunidade, no bairro, próximo, e assim vai indo. Então, isso também já está um pouco mais forte nas empresas. E é uma coisa importante que as empresas têm que entender que não precisa fazer grandes coisas, né? Se cada um fizer o seu pouquinho, a gente junta. O bolo já muda bastante. E, Roseli, e sustentabilidade, responsabilidade ambiental. Vamos falar um pouquinho a respeito do que isso significa e até que ponto as empresas catarinenses já estão nesse caminho. Então, as empresas, na verdade, elas estão bastante preocupadas com a questão sustentável.
E como a Raquel colocou, elas desenvolvem essas atividades internas com o seu próprio quadro de funcionários já em prol da sustentabilidade, né? E isso, consequentemente, é uma responsabilidade social, né? Isso acaba abrangendo todo a região, o município, o estado, e assim, tudo uma consequência, né? E com relação ao meio ambiente, hoje as práticas das empresas estão mais voltadas ao meio ambiente? Isso já é algo que se vê junto à própria Fundação do Meio Ambiente? Ou essa cobrança ainda tem que ser muito grande? Ainda precisa ter essa cobrança, até porque as empresas elas estão até em função da própria legislação que exige bastante, que cobra bastante isso, né, das empresas. Então elas precisam se adequar para que elas tenham as suas licenças ambientais, que tenham as suas permissões para as atividades. Mas não podemos fugir da realidade que ainda existe. Existem atividades que ainda causam grandes danos ao meio ambiente. Quer dizer, de certa forma, a sociedade tem um papel importante e muito importante em até cobrar ações de preservação. Sim, e a sociedade participa mesmo disso porque eles procuram a fundação, entende, para relatar crimes ambientais, tanto de empresas quanto de pessoas particulares, né? Então a sociedade ajuda a fundação a cuidar do meio ambiente. E como é que a Fátima vê uma certificação como essa, então, devido a essa importância? Se torna muito importante porque ela vem complementar, de certa forma, o que a Fátima já atua, que exigindo, a partir da legislação, esse compromisso com o meio ambiente. E a certificação, então, ela não certifica só a responsabilidade social da empresa, como a própria atividade da fundação. De certa forma, sim, né? É bom a gente voltar um pouquinho, até na primeira edição, Raquel, foram mais de 50 empresas inscritas. Vamos falar um pouquinho como é que foi essa certificação, quantas estavam dentro dessa necessidade, né, da responsabilidade social, que é o requisito principal. O requisito principal. A primeira edição, né, nós tivemos aí um trabalho árduo, foram 2 anos de preparação, confecção do edital e etc e tal, toda a comissão que trabalhou com esse edital da primeira edição, e conseguimos então concluir o trabalho, abrir as inscrições. Foi uma grata surpresa, né? O nosso presidente atual está aí, que estava conosco na oportunidade. Tivemos de início 50 e tantos inscritos, dentre eles 22 empresas e as outras entidades com fins não econômicos. E assim, a gente percebeu a vontade dos que não conseguiram. Teve um grande número de empresas e entidades que no meio do caminho tiveram alguns atropelos em função de alguns documentos que eram exigidos. Na verdade, assim, nós procuramos fazer o que era básico para que se demonstrasse uma responsabilidade social. Então, as exigências não são grandes, são pequenas coisas, como o Laércio citou, a negativa de débitos e etc e tal, agora com a implementação também do meio ambiente. Então, foram algumas exigências básicas instituídas pelo edital, que nos mostraram que as empresas, as entidades estão realmente cada vez mais imbuídas nessa responsabilidade, né? Porque a importância maior, acho que um dos principais objetivos, né, do edital é estimular aquelas que ainda não fazem, porque muitas já fazem ações, já têm envolvido no seu negócio a responsabilidade, mas não demonstram. E o balanço social, o que é o balanço social, né? Uma então vamos a ele, ferramenta. Que eu acho que é importante acho que faz registrar, Maria Helena, é uma coisa interessante, que a Raquel, que presidia a comissão à época, e para nós foi realmente uma grata surpresa, que em outras edições que ocorreram com outras assembleias, como no Mato Grosso e no próprio Rio Grande do Sul, as primeiras edições não passavam de 10 empresas. E agora nós estamos vendo que essa grata surpresa para nós, nós temos que partir de um número alto e dizer que nessa edição nós temos essa responsabilidade, né, de manter e dizer, olha, na próxima edição nós teremos um número grande de empresas, de colaboradores, de instituições, de entidades, para que das próximas edições, para que o prêmio ande sozinho, vamos dizer assim. O desafio nosso é manter nessa segunda edição um número elevado também de inscrições, para dizer, olha, o prêmio agora se mantém e ele anda independente dos parceiros que estiverem aqui, sem sombra de dúvida, alguns parceiros é de vital importância, condicionam sine qua que o CRC esteja, que a Fiesc esteja, que o SEBRAE esteja,
E os demais coadjuvantes poderão ser alternativos, mas as instituições que mantêm esse vínculo com o empresariado, com as micros, pequenas empresas, setor de comércio, serviço, que a gente consiga fazer realmente um prêmio, que a certificação de responsabilidade social na casa seja realmente uma atitude de valor do cidadão catarinense. Com certeza. Na primeira edição, 5 empresas foram certificadas. Não, foram 44 certificadas e 5 receberam o troféu. 5 o troféu. Mas com relação à responsabilidade social, também é bom lembrar, Laércio, que esse é um dos quesitos, a habitualidade, né? A continuidade dos projetos, não são ações, você vai lá, faz uma ação, aí eu ajudei aquela instituição em determinada época do ano e aquilo. Então, a responsabilidade social está ligado à habitualidade, à continuidade, né? O que vem então, a reforçar o fato de que as que participaram da primeira edição devem participar da segunda. Estar na segunda edição. Deverão, e cada vez mais, se for da nossa análise, essa alegria de ver que os valores investidos, né, Raquel, acho que isso que é importante, que é investido não só nos seus indicadores internos, como também nos seus valores externos, sejam ampliados. Né? Isso que é fundamental, é lógico, sem sombra de dúvida. Você ter uma empresa onde o seu empregado ele se sinta valorizado, e principalmente pelos investimentos na sua própria empresa, isso é fantástico. Então, tem mais é que se inscrever de novo, né? Com certeza. Pode não ter sido certificado ou premiada com o troféu na primeira edição, mas quem sabe na segunda. Quem sabe na segunda, né? Interessante. Agora, com relação à Fátima, eu gostaria que a Roseli me falasse um pouco mais. Eu sei que a Fátima tem toda uma preocupação com a educação socioambiental, inclusive alguns programas são desenvolvidos pela Fundação do Meio Ambiente nessa área de educação ambiental, junto a escolas, instituições na área da educação, enfim. Hoje existe essa preocupação também em levar esse conhecimento às empresas? Nós até temos na Fátima... Não só dentro do que a lei determina, né? Mas Sim. Algo de implantação de uma cultura. Sim. Nós temos no nosso quadro servidores uma equipe que trabalha especificamente com a educação ambiental. Então, a princípio, elas trabalham nos entornos das unidades de conservação, dos parques da Fátima, mas esse trabalho é ampliado também para a sociedade, com as escolas públicas e privadas. Essa equipe trabalha também com a educação ambiental. Com as empresas, isso não é tão abrangente ainda, porque a educação ambiental no setor privado já é uma ação mais específica da empresa. Então, nós não temos assim uma atuação direta com as empresas privadas em questão da educação ambiental. Mas a gente percebe que está crescendo o número de empresas que estão implantando nas suas atividades a educação ambiental para as famílias dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Como a Raquel falou, tem algumas que têm escolas na sua própria área de abrangência, onde realmente a educação ambiental tem sido fundamental. Foco fundamental. E tem que ser, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o Parlamento Debate, que hoje fala exatamente como a responsabilidade social está mudando essa relação das empresas e a sociedade. Um instante só, a gente já volta com o nosso Parlamento Debate pela TVO e pela Rádio AL. Como a responsabilidade social está mudando a relação das empresas e a sociedade. Esse é o tema do Parlamento Debate desta semana. Nós recebemos Laércio Ventura, que preside a Comissão Mista da Certificação de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi instituído por lei pelo Parlamento de Santa Catarina. Também está conosco a Raquel Souza Souto, ela que é do Conselho Regional de Contabilidade, entidade parceira do Poder Legislativo Catarinense nesta certificação. E ainda a Roseli Cardoso de Vargas, que é da Fátima, chefe de gabinete da Fátima, Fundação do Meio Ambiente. A Fátima que agora também junta-se a outras entidades como o Parlamento, o próprio CRC, Fiesc, também fazendo parte dessa premiação. E Roseli, na verdade, com a chegada da Fátima também chega uma mudança no próprio regulamento, né, no edital, que é a exigência de alguns documentos específicos nessa área ambiental. Fala pra gente. Isso. Não seria bem uma mudança, seria um acréscimo, né? Para nós foi importante a comissão ter
sido favorável, né, a essa sugestão, que nós façamos a exigência das licenças ambientais como um dos documentos a serem apresentados, né? Porque o próprio prêmio fala, né, a responsabilidade social é socioambiental, e por que não, então, os documentos do órgão ambiental, seja ele estadual, federal ou municipal, não somente a Fátima, porque também temos o órgão federal, que é o IBAMA, que também algumas atividades licenciam, e também as fundações municipais de meio ambiente, que também têm algumas atribuições a nível local. Então, esses documentos, né, as licenças ambientais, consideramos importante como critério, porque isso comprova realmente que a empresa já tem um compromisso ambiental assumido. Sendo que empresas que não apresentem esse documento, então foi entendido que já está defasado em relação ao seu compromisso ambiental e também o social, consequentemente. Com a própria documentação que é necessária para a sua própria existência, né, como empresa, justamente, como instituição. Raquel, esses documentos também que foram acrescidos também estão à disposição para os interessados no próprio site das empresas. Busque as informações para a sua inscrição. Agora vamos falar do balanço social, que desde o começo já ficou bem claro que é necessária essa publicação, se não em veículos de imprensa ou de grande circulação, mas nos próprios sites dessas empresas. O que é o balanço social e a importância dele? Pois então, o que é o balanço social? O balanço social de toda a responsabilidade social é o mais simples, né? A certificação está sendo concedida às empresas e entidades que confeccionam e apresentam o seu balanço social, porque é a ferramenta de divulgação que a empresa tem das suas ações. Então, balanço social nada mais é do que uma ferramenta de divulgação, para que é um contato, é o feedback que a empresa ou a entidade com fins não econômicos tem para com a sociedade. Balanço social é uma mera ferramenta de divulgação. Ferramenta essa manipulada, operada por um profissional de contabilidade? Na verdade, não existe a exigência que seja feita por um profissional de contabilidade. Não existe uma exigência de modelo, não existe uma exigência de critérios, não existe uma exigência de impressão. O balanço social ele tem diversas formas e diversos tamanhos, conteúdos. Ele tem uma exigência mínima, digamos assim. Né? O Conselho Regional de Contabilidade ele tem algumas resoluções que sugerem, né, um modelo e um formato de balanço social, assim como o IBASE tem um modelo dele, diversos outros. Então não existe uma cobrança ou uma exigência com relação ao formato, mas tem alguns itens que são básicos que constar num balanço social. O balanço social, por ser uma ferramenta de divulgação, ele tem que mostrar indicadores internos, indicadores externos, os indicadores ambientais, tem que ter a palavra do presidente, por exemplo. O que é a palavra do presidente? O presidente ele apresenta à sociedade aquela ferramenta de divulgação, que é esse balanço social. Então, o que ele diz? Ele vai fazer um breve relato do que aconteceu no ano na sua instituição com relação à responsabilidade social. Então, existem alguns itens que o nosso edital, né, que foi feito e foi elaborado por diversos segmentos da sociedade. A Assembleia Legislativa, quando montou essa comissão, convidou representantes de diversos segmentos para que todos os ramos e todos os segmentos estivessem ali representados e nenhum deles pudesse ser excluído de alguma forma, né? A preocupação foi grande com relação a isso. Em porte, em segmento, em representatividade, a preocupação foi grande com relação a isso. Então, quando ela convidou essas instituições, ela se preocupou em convidar instituições que pudessem colaborar nessa confecção desse edital de forma que pudesse atender a todos. Então, ele tem alguns requisitos mínimos que a gente, em tese, exige que tenha, mas que pode ser apresentado de diversas formas. Ali a palavra do presidente, repetindo os indicadores internos, externos, a demonstração, os projetos que a empresa ou a instituição tem para com a sociedade, para com o seu público interno.
Balanço social, resumidamente, é uma ferramenta de divulgação que poucas empresas e poucas instituições, na verdade, aproveitam, né? E fácil de ser elaborado. Fácil de ser elaborado, não tem nenhuma exigência com relação ao modelo, tamanho, formato, layout, nada. Tem inúmeros modelos a serem seguidos, pode até copiar, né? Pega o modelo na internet, vai ali, pega o modelinho e muda Uhum. para os seus dados. Não existe qualquer exigência com relação a isso. A única exigência com relação ao balanço social, efetivamente, é que esteja publicado. Agora, e que siga aqueles critérios que o edital Agora, prevê, essa publicação Mas do faz balanço registrar social é o que difere uma ação, por exemplo, de marketing em relação àquela empresa e uma ação efetiva de responsabilidade social? Pode estar aí o diferencial? Eu gostaria, comprovação? eu gostaria de falar sobre, eu acho que a Raquel coloca muito bem quando diz que esse é o veículo de transparência da empresa. Consequentemente, é isso que você está falando, que eu ia interpelar. Na realidade, o balanço é um sistema de comunicação. É um sistema de comunicação entre o cliente, entre o acionista, entre o consumidor. Eu disse, olha, eu faço, você consequentemente compra o meu produto, porque é um produto, e nós vemos que em algumas embalagens já se apresenta dessa maneira, né? E nós, enquanto consumidor, o que nós procuramos consumir? Nós procuramos consumir aquele produto que, além de vai trazer uma qualidade para o nosso consumo, nós, de uma maneira ou outra, vamos saber o que fazer também com o descarte, né? Como é que nós reaproveitamos isso no nosso dia a dia? Então, essa grande campanha que é uma campanha de relacionamento, é um relacionamento de transparência. Acho que cabe, Raquel, colocar uma coisa importante para as empresas que da outra vez a gente percebeu. Porque a partir do momento em que você faz o seu balanço e é todo ele eletronicamente, você tem alguma série de dificuldades até para adicionar alguns documentos até eletronicamente. Uma dica, não pare. Entre em contato com o site em que você tem aí disponível dos dados da comissão, entre em contato, nós temos uma comissão de assessoramento, eu acho que vale a pena registrar isso aqui, gerenciada pela casa, né? Temos um setor, que é o setor da responsabilidade social, entre em contato conosco, porque haverá um tempo para em que os próprios avaliadores que vão fazer parte da banca, entram em contato, tem esse processo de interação. O nosso processo, isso é uma grande preocupação, tem uma das melhores transparências de julgamento. Tanto que na nossa análise do ano passado, nas nossas avaliações, nós percebemos que realmente as empresas que foram certificadas e as empresas que venceram, tanto que não passou pela mão de um avaliador só, passou por a mão de 2 avaliadores e os dados realmente chegaram numa condição bem próxima ao que nós mesmos desejávamos. Então essa é uma grande preocupação, né? Temos já hoje, se eu não me engano, são 16 empresas já inscritas, temos temos inclusive um link de tire a sua dúvida. Hoje as empresas, como nós estamos conversando aqui, o maior número de dúvidas hoje que estão se apresentando para a comissão é com relação à negativa ambiental, mas nós queremos dizer que é esse dado novo que nós vamos achar uma maneira de comunicação com as empresas e principalmente com as entidades. Porque nós já havíamos percebido que há alguns setores e algumas atividades principalmente que não tenham esse envolvimento, não é que não tenham, é que não precisam ter a sua negativa ambiental para uma realização de um serviço, principalmente o terceiro setor, as entidades com fins não econômicos, que não desenvolvam programas nessa área ambiental, né? Mas existe essa diferenciação, sem sombra de dúvida, do que é necessário realmente ter essa certificação na área ambiental. Só para complementar o que o Laércio colocou, as empresas de repente podem encontrar ou pensam que terão dificuldades com esse documento ambiental, mas na verdade a empresa que está correta com o órgão ambiental não tem problema nenhum, porque eles já têm em seu poder a licença ambiental vigente. Então é simples. A Roseli complementar aí, que na área dela, a questão de aquelas que não têm, justamente, não são necessárias. Como buscar. Justamente. Prestadores de serviços, enfim, essas empresas, microempresas, algumas que são atividades que não precisam da licença ambiental, existe um outro documento
que ele é emitido pela Fátima também, que é uma certidão de conformidade ambiental, que é um documento que é só uma certidão que vai informar que aquela atividade não precisa de licença ambiental. Quer dizer, mas precisa de um documento que diga isso. Mas ainda tem mais um detalhe, não necessariamente que precisa ser essa certidão, porque essa certidão, ela nem sempre ela é exigida por uma instituição financeira ou por algum outro a situação que a empresa precise. Aí nós abrimos a oportunidade de as empresas, elas mesmas fazerem uma declaração informando que aquela atividade que ela exerce é dispensada do licenciamento ambiental. Do licenciamento. Isso. Então, esse documento, a comissão vai aceitar esse documento como válido, claro, porque a responsabilidade é da empresa com uma declaração, se de repente não for verídica. Né? Então, não tem por que ter essa dificuldade com o documento ambiental. Com exceção, claro, de empresas que estejam com as suas licenças vencidas ou não tenham licenças ambientais e seja uma situação no qual requer uma licença ambiental. Mas Senão, a Fátima, como também já está agora, felizmente também nesse processo, também está à disposição para esclarecer com qualquer certeza. dúvida, entrar em próprio contato com a fundação, seu site, sua ouvidoria? Com certeza. Essa exigência do documento do órgão ambiental não é para complicar o processo. Muito pelo contrário, é para dar mais lisura ainda à premiação. Então, estamos chegando ao final, Raquel e Laércio, mais uma vez a gente reforçando, prazos de inscrições, necessidades e importância dessa certificação. Então, a gente gostaria de convidar a todos, né, todas as empresas, as entidades que realmente se inscrevam, porque a certificação ela foi criada com um objetivo principal de estimular, prestigiar as empresas que já fazem, que já têm inserido no seu negócio a responsabilidade social. Então, prestigiar essas empresas, estimular as que já fazem, que até mesmo não publicam, né? Até as que estão aí a caminho, orientar de que forma fazer. Pode, com certeza, através do auxílio na LESC, lá no site, tem Tire Dúvidas, tem um pessoal ali no telefone também orientando, tirando as dúvidas, a questão da ambiental, como foi colocado agora, para as empresas não se assustarem, a maioria diz, mas eu não tenho, o que eu faço? Há muita coisa, não vou correr atrás. Né? Na verdade, não são certidões negativas, todas saem pela internet, todas são simples de serem emitidas, emite as certidões, tem algumas declarações, como a Roseli falou, que a gente vai aceitar, são declarações de punho, tudo que nos dizem é verdade até que prova é o contrário, então está ali nessa declaração, está assinado, a gente tem isso como certo e verdadeiro. Então é simples, entre no site, as inscrições do dia 4 de junho, que já estamos aí, até 31 de agosto, faça a sua inscrição, participe, porque com certeza uma empresa ou uma entidade que tenha a sua certificação de responsabilidade social e que o seu parceiro, o seu cliente, o seu fornecedor tenha conhecimento disso, sem dúvida vai ser vista com outros olhos e o seu produto vai ser muito mais bem aceito no mercado, né? Com certeza. E lembrando mais uma vez que quem participou da primeira edição pode e deve participar da segunda. Deve, e a gente até facilitou, nós temos o anexo 1, que é o anexo para as empresas, e o anexo 2 para as entidades. Mantemos até numa avaliação da nossa última reunião, nós estamos diminuindo os percentuais para que as notas sejam mais altas. Nós achamos que pela nossa própria inexperiência, na experiência da comissão, e sem sombra de dúvida, a gente tem dito que esse é um aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento vai a partir das informações vindas das empresas. Então, voltando novamente essa questão, o quanto é importante a transparência do processo, quanto a aproximação, e principalmente essa aproximação feita pela LESC, eu acho que o diferencial também está aqui, né? Também está aqui uma instituição que quer e promove uma série de leis para a melhoria de qualidade de vida do cidadão catarinense, promoveu em 2004 uma legislação que nós estamos trabalhando aí para colocar, e o grupo, né, só para lembrar os nossos ouvintes, os nossos parceiros, estamos indo novamente para essa edição, e todos os integrantes da comissão são pessoas que estão vindo aqui de uma competência extraordinária e de um caráter voluntário, se reunindo toda semana até a consecução do prêmio que nós devemos estar entregando no dia 30 de novembro. O
Ok, muito obrigada Roseli, Laércio, mais uma vez também a Raquel pela participação no Parlamento Debate. Fica aí todas as informações a respeito desta segunda edição da Certificação de Responsabilidade Social e do Troféu Destaque SC, instituído pela Assembleia Legislativa com entidades, grandes parceiros como o Conselho Regional de Contabilidade, SEBRAE, Fiesc, Celesc, FEComércio, agora mais recentemente Fátima, também Santur, Observatório Social de Florianópolis, enfim, são várias, né? Qual que é? Coned, claro, está aqui o Laércio representando, enfim, várias entidades que estão fazendo a sua parte, porque responsabilidade social é algo que nós podemos e devemos ter, e as nossas empresas, por que não mostrar isso, publicar isso e merecer essa certificação e esse troféu, mostrando para toda a sociedade que vale a pena sim investir no social, investir em preservação ambiental. Muito obrigada a todos pela audiência. Até o próximo Parlamento Debate.